Chamar as crianças aqui, esse Deus poderoso, né? Que livra até do fogo. Esse Deus é muito poderoso. Vem aqui, Arthur. Vem, Manu. As Manus, né? Vem, Manu. Vem, Mateus. Vamos orar, Mateus? Vem cá. Vamos agradecer a Deus? Vem aqui, Mateus. Vem aqui, Dudu. Aí, fica aqui. Vamos agradecer? Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus tão grande que a nossa mente nem consegue imaginar o Deus poderoso que o Senhor é. Quando olhamos assim, até parece que não foi verdade, mas a tua palavra diz que esses homens foram livres da fornalha pelo teu grande poder. E da mesma maneira, o Senhor nos livra nos dias de hoje. Por isso nós confiamos em Ti, Pai. Plenamente no Senhor, com tudo que o Senhor faz e com tudo que Tu és. Adorado seja Teu nome. Ensina cada criança aqui a confiar plenamente no Senhor, no Teu poder e no Teu agir. Adorado seja em nome de Jesus. Amém. O jardim está florido, né? Bastante criança, graças a Deus. Deus abençoe. Amados irmãos, continuando a nossa série de Tiago, a fé na prática e a prática da fé, na verdade, gostaria de pensar hoje no capítulo 3 de Tiago. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós também estaremos aqui com o texto aqui no telão. Semana passada nós pensamos sobre a fé sem obras, como ela é morta, né? E na prática do sermão, eu queria agradecer muito os irmãos que puderam colaborar com a vida do Vinícius. Graças a Deus, alcançamos o objetivo na vida do Vinícius, foi alcançado o objetivo da oferta até ele, e ele fez a cirurgia, já tinha feito, e essa semana ele passou pelo médico, e qual que foi o diagnóstico do médico? Milagre. Deus operou e tem operado grandes coisas na vida desse menino. E como nós dissemos na semana passada, nós, como filhos de Deus, nós somos parte desse processo, do milagre. Portanto, meus amados irmãos, eu gostaria muito de agradecer por você ter colocado a sua fé em prática, porque a fé não é apenas saber que Deus nos atingiu pela graça, mas é também colocarmos à disposição a nossa vida, os nossos recursos para abençoarmos vidas e pessoas. Aí a nossa fé tem sentido. A nossa série chamada Fé na Prática, exposições no livro de Tiago, hoje ela vai passar por um outro momento. Algo que você já ouviu, vai ouvir de novo, não é novidade para ninguém. Mas, queridos, em tempos que nós estamos vivendo, tempos sombrios que nós estamos vivendo, nesses tempos de redes sociais, nesse tempo, queridos, que temos matado reputações, nesse tempo em que nós temos muitas vezes nos desagradado de algumas coisas e já vamos direto nas redes sociais, falar do que aconteceu, discutir, em vez de conversar com alguém, nós usamos a nossa língua, a nossa tecla para acabar com a reputação de alguém. E hoje nós vamos pensar no cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa fé passa pela nossa língua. A nossa fé passa por aquilo que nós verbalizamos. E quando nós dizemos língua, não é apenas aquilo que fala, é aquilo que vem primeiro aqui e aquilo que eu espalho. E hoje, pelas redes sociais, sobretudo, nós teclamos. E muitas vezes nós podemos acabar com a vida de alguém. Falei hoje de manhã que, por curiosidade, há muito tempo eu ouço falar Twitter. Eu falei, eu vou twittar, né? Eu vou entrar nesse negócio. Ambiente de ódio. Artistas, gente famosa, gente de sucesso, gente porque traz ali uma frase, outro já vem detonando com o outro. Mas o que mais está me entristecendo é que a igreja entrou nesse jogo. É que líderes religiosos entraram nesse jogo.
E ao invés, queridos, de conversar particularmente com o irmão que ele não concorda com um posicionamento ou outro, isso tem ido para as redes sociais, pessoas estão dizendo assim: eu não quero saber de igreja, olha só os pastores, olha só os líderes, um falando mal do outro, um dizendo que o outro é falso profeta, mas falso profeta é você, sua igreja, mas isso e aquilo, porque você tomou esse posicionamento, meus amados irmãos, eu estou escandalizado, confesso para vocês. E a cada vez que eu entro ali, naquele campo ali, eu fico decepcionado. E essa semana eu vou estar saindo do Twitter, porque não dá para aguentar aquele negócio, não dá. Há tempos atrás era o Facebook, e no Facebook ainda reina isso, mas porque as pessoas tinham um lado teológico diferente do nosso lado teológico, chamado reformado, calvinista. Os calvinistas estavam se orgulhando, batendo no peito, como se só nós fôssemos para os céus, como se os pentecostais não fossem para os céus, como se os arminianos não fossem para os céus, como aqueles que confessam Jesus como Senhor não fossem para o céu, só porque ele tem uma cor diferente, só porque ele tem uma denominação diferente. Pessoas se reunindo para falar mal de outros irmãos, que até onde eu sei, vão morar no céu com a gente. Cuidado com o que se fala. Tiago 3, de 1 a 12. Esse texto diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados, quem for mestre, com mais rigor. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Fato. Se alguém tropeça no falar, é um indivíduo. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por grandes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia grande floresta. Ora, a língua é um fogo, a língua é um mundo de maldade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela nós bendizemos, com ela nós adoramos, com ela nós louvamos o Senhor e Pai. Mas também com ela nós amaldiçoamos as pessoas criados à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pai, louvado, bendito é o teu nome. Fala conosco, Senhor, a fim de que alcancemos na tua palavra sabedoria em como falarmos, sabedoria em como abordarmos, sabedoria, Senhor, em como mesmo na nossa insatisfação sabermos educadamente, pacientemente, generosamente nos dirigir até os nossos irmãos faltosos conosco. Ajuda-nos, Senhor, porque a tentação é muito grande de sairmos falando o que nós queremos falar, pensando que nós temos direito de falar o que nós devemos falar a respeito da vida de outrem, seja os nossos irmãos da igreja, seja, Senhor, do governador, do presidente, do prefeito, seja, Senhor, do nosso semelhante. Ajuda-nos, Senhor, pela tua palavra, a dominarmos, ó Deus, a nossa língua, para podermos edificar as pessoas para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e pedimos que o Senhor nos transforme a partir daquilo que nós falamos, para que o nosso louvor tenha sentido e tenha coerência para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, algumas coisas no texto, pelo menos três princípios nós vemos nesse texto. O primeiro,
é que quem se controla no falar mostra que é maduro, mostra que é perfeito. A palavra perfeito não quer dizer que eu sou banido de erros, mas a palavra perfeito na Bíblia quer dizer que eu tenho maturidade na fé. E é interessante porque o texto começa dizendo que quem quer assumir liderança, de quem quer ser líder, faz uma boa coisa, mas a primeira coisa que ele precisa saber é ser uma pessoa equilibrada naquilo que fala. Então, nos versículos de 1 a 4, nós temos dois princípios. Um é um critério. Quem quer ser líder tem que ser controlado no falar. Tem que ser controlado naquilo que sai da sua boca. Não pode uma pessoa que é líder receber uma informação de alguma pessoa, receber uma pessoa que vem abrir o seu coração e sair espalhando por aí, olha o irmão. E é interessante, queridos, que isso pode, uma vez, muito tempo atrás, um seminarista aqui, eu era adolescente ainda, o seminarista Daniel, falando sobre esse texto, ele dizendo, queridos, que muitas vezes nós fazemos orações fofoca, orações onde a pessoa veio se aconselhar comigo e eu falo para os irmãos na sexta-feira, meus irmãos, nós precisamos orar pela Carolina, pela Carol, porque a Carol está com problema, mas a Carol disse o seu problema para mim, para eu orar por ela, ela não falou para eu divulgar nas redes sociais que ela estava com problema, mas eu com tanto que eu não sei segurar a minha língua, eu tenho que falar o que a Carol está passando. Por isso que quem quer ter liderança, quem quer ser pastor, quem quer ser presbítero, diácono, líder de qualquer outra coisa, precisa, querido, ser um irmão moderado na sua língua, naquilo que fala, naquilo que sai da sua boca. E o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, ele não está nos aconselhando, isso é ordem. Isso, queridos, é um princípio. Há segredos que nós nunca podemos abrir a boca para falar. Há coisas que se contam para nós, e ele dizendo, esse é um critério para o exercício da liderança. E mais, dos versículos 2 a 4, ele vai dizer que isso é uma demonstração de equilíbrio e de sabedoria. É interessante que lá no começo, Tiago vai dizer que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria liberalmente. Sabedoria, queridos, é o fato de nós sabermos discernir o que é certo, o que é errado, discernir o que é bom, o que é ruim, discernir como a nossa vida, aquilo que nós podemos falar, aquilo que nós podemos ouvir. Ou seja, quem quer sabedoria, ore, clame a Deus, que Deus dá. Se tem uma oração que Deus atende, é quando nós falamos, Deus me dê sabedoria para como eu ser crente, para como eu ser marido, para como eu usar o meu corpo, para como eu usar aquilo que sai da minha boca, Senhor. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, ore, pastor. Peça sabedoria a Deus, porque isso é demonstração de que uma pessoa equilibrada, quando uma pessoa sai da boca da pessoa, palavras temperadas, palavras que edificam, palavras boas. Mas aí você vai dizer, pastor, mas eu não tenho direito de falar contra aquelas pessoas que praticam o mal, contra o irmão que cometeu o erro. Tem sim, chame ele. A palavra de Deus diz, queridos, que você tiver um irmão que errou, que pisou na bola, chame-o e admoeste-o, chame a atenção dele em amor, em segredo. Há um princípio no mundo corporativo que diz assim, se você quer elogiar, elogie em público. Se você quiser chamar a atenção, chame em particular. Chame a pessoa, converse com ela. Você não precisa detonar essa pessoa no grupo de trabalho, aonde você está, na igreja. Se você viu que o irmão está tendo um comportamento errado, a torcida do Flamengo não precisa saber disso. Vá até ele. Admoestem um amor. Isso, queridos, significa, queridos, que nós somos pessoas equilibradas e sábias quando fazemos isso. Mas esse não tem sido o nosso comportamento. Gostamos de falar. Gostamos de teclar. Gostamos de ligar. Deus, queridos, tem e aí você vai ver vários textos na Bíblia, que Deus tem uma atenção muito especial com aquilo que sai da nossa boca. Provérbios, que é um livro de sabedoria, assim como Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Provérbios capítulo 18, versículo 8. Eu estou usando aqui a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, os mexericos são tão deliciosos, como nós gostamos de saboreá-los. Quando alguém chega perto da gente, ei,
eu preciso te falar alguma coisa. É sobre alguém. É mesmo? Meus amados irmãos, hoje nas redes sociais nós temos, no mundo gospel, uma revista eletrônica chamada O Fuxico Gospel. O irmão fulano de tal, que era cantor, errou na vida, sai no Fuxico Gospel. Olha, aonde é que pode? Nós pagamos esse irmão aqui um dia para vir cantar na igreja. Ele ministrou na nossa igreja e agora caiu em pecado. Toda a internet cai de pau. Fuxico Gospel, fofoca gospel, onde existe isto? Mas a gente gosta. Eu fico pensando se a gente tivesse um BBB Gospel, para a gente olhar para a vida do outro, porque quando nós olhamos a vida do outro, quando nós fustigamos o erro dos outros, nós esquecemos dos nossos próprios erros, nós deixamos os nossos de lado. E é tão bom quando a gente esquece que a gente tem defeito. Hoje na escola dominical nós estudamos, queridos, um tema que eu sei que ninguém tem, mas o apóstolo Paulo vai escrever que nós não precisamos ter inveja um dos outros. Como assim crente tem inveja? É possível que? Porque a Bíblia é escrita para os servos de Deus. E aqui, queridos, a palavra está falando com os servos dele. A palavra está falando com a igreja. Eu tenho certeza que a igreja que Tiago está escrevendo, a igreja da dispersão, das 12 tribos, estão vivendo tempos onde irmãos estão tentando prejudicar outros irmãos, onde irmãos estão falando mal dos outros irmãos, onde irmãos estão discordando dos outros irmãos, fazendo o quê? Dividindo a igreja, rachando a igreja. Olha, aquele grupo é assim, eu não vou para casa disso e tudo mais. Ou você nunca viu isso dentro da igreja? Os mexericos são tão deliciosos. Como a gente gosta de ouvir falar dos outros. Mas Tiago, queridos, nos mostra um segredo. E o segredo que Tiago nos mostra, no capítulo 1, versículo 19, é que ele diz o seguinte: cada um esteja pronto para ouvir, e seja tardio, demore para falar. Alguns dizem que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que Deus colocou esses 2 ouvidos para que a gente escute mais e fale menos. Que a gente seja tardio, demorado. E se for falar, que a nossa palavra seja palavra de sabedoria, palavra que edifique, palavra que não atrapalhe a vida comunitária, palavra que não atrapalhe a vida do irmão. Provérbios 10, 19. Salomão diz que quanto mais você fala, mais você está perto de pecar. Se você é sábio, controle sua língua. Provérbios 18, 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo que falar. Nós estamos vivendo um tempos sombrios, onde muita gente está falando, muita coisa está sendo censurada. Cuidado com as fake news. Porque isso traz consequências. É claro que nós não temos leis a respeito disso. Mas cuidado com aquilo que você fala. Porque você vai ter que aguentar as consequências de tudo que você disser. Se não for verdade. Amados, a Globo News lançou um seriado, uma minissérie, eu não sei se é minissérie, eu acho que é minissérie, de um repórter da Rede Globo, que em 1997 e 1998, você lembra desse caso, de uma escola em São Paulo, onde os donos da escola e os donos da van daquela escola e o motorista da van foi acusado de estar estuprando crianças na escola. A Rede Globo, e eu lembro muito bem, naquele tempo eu assistia muito Jornal Nacional, não tinha outra coisa para fazer, não tinha internet, não tinha YouTube, o Jornal Nacional, 8 horas, era de lei em casa. E o Jornal Nacional, queridos, ficou batendo naquela reportagem durante mais de uma semana. Todos os dias aquele repórter entrava no ar para dizer, e já com acusação, aconteceu na escola, sem que isso tivesse passado pelos tribunais, sem que isso tivesse passado pelos juízes. Todos os dias, todo mundo espantado, aconteceu de o dono da escola, de a dona da escola, de o tio da van terem estuprado criança naquela escola. Tempos depois, descobriu-se que era mentira de uma mãe. Eu me lembro como se fosse hoje. O Jornal Nacional
deu uma nota de 30 segundos a respeito daquele caso, dizendo: não era verdade. Consequência, o dono daquela escola teve que fechar a escola, ficou deprimido, morreu a mulher, morreu o marido, um desespero só por causa de mentira, por causa de uma indecência noticial no nosso país. Se você tiver a oportunidade de ver a minissérie, a Globoplay, não Globo News, eu falei Globo News, a Globoplay lançou o seriado com um repórter, e esse repórter fazendo uma autoconfissão da bobagem que ele fez. Ele fazendo uma autoconfissão, entrevistando o filho do casal, indo lá no colégio dizer da bobagem que eles fizeram de terem já sentenciado uma escola sem que isso tivesse passado pelos tribunais. Isso traz consequências na vida de alguém, na vida de uma família que morreu envergonhada. Porque eu ouvi aqui desde pequeno que uma palavra falada é como se você jogasse de um alto de uma montanha, jogasse um saco de penas. Tenta recolher isso depois, você não consegue, porque depois que você falou, isso não volta atrás. Cuidado com o que sai da nossa boca. E aí ele está dizendo que se alguém quiser exercer liderança, cuidado com o que fala, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com o que sai das teclas, cuidado com o que sai daquele telefonema que você ouviu. Cuidado, cuidado. Segunda coisa é que o nosso irmão Tiago nos mostra, é sobre o poder destruidor da língua. Tiago, queridos, ele não é nada simpático aquilo que sai da nossa boca. Aliás, Tiago, ele é muito contundente em relação a isso. Olha o que ele vai dizer a respeito da língua. A língua é orgulhosa, um mundo de maldades, espalha o mal em nós, põe em chamas a nossa vida. A língua é indomável, ela é cheia de veneno mortal. A palavra de Deus diz, queridos, e Tiago aqui está dizendo, queridos, que a gente precisa observar o quanto nós incorremos quando não controlamos esse órgão que todos os dias está diante de nós. Tiago está dizendo, queridos, que a nossa língua é orgulhosa, porque, queridos, como nós temos a tendência de falar bem de nós mesmos, dos nossos feitos. Mas ela é um mundo de maldades, porque enquanto eu estou falando bem de mim, eu estou prejudicando pessoas e eu posso prejudicar pessoas. Espalhar o mal, espalhar contendas. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 6, queridos, diz que Deus abomina quem, queridos, prejudica a amizade de um para com o outro. De repente um irmão está com problema com outro irmão, e de repente esse irmão chega na igreja e ninguém mais está conversando com ele, porque já espalhou o que aquele irmão fez. Tiago diz que ela é incontrolável, que ela é indomável. E como é que nós frequentemente usamos a língua? Primeiro, para falar a respeito das nossas realizações, das nossas qualidades. Nós temos uma paciência muito grande conosco quando falamos dos nossos feitos. Olha, e aí? Não, puxa vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu realizei aquilo outro, né? Mas muitas vezes nós usamos frequentemente a língua para falar a respeito da vida de outros, seus defeitos, as suas dificuldades e os seus problemas. Quando muitas vezes nós sentamos pós-culto, quando chegamos em casa, e ao invés de refletirmos sobre a palavra de Deus, orarmos juntos. Você viu o barulho da guitarra do André hoje? André, você não devia ter feito aquele solo daquele jeito. Aliás, não devia nem ter guitarra na igreja. Por que o pastor e o conselho permitem isso? Você viu o terno do pastor? Acho que ele
pensou que ia fazer um casamento hoje. Você viu como o chão da igreja não estava limpo hoje? Você viu que não tocou aquela música que a gente gosta? Eu sei que nunca aconteceu isso na sua casa. Na minha já aconteceu várias vezes. E ao invés de nós refletirmos em casa, agradecermos a Deus por termos vindo adorar a Deus, buscar a Deus, a nossa língua, para falar do defeito, para falar do erro, para falar daquilo que eu não gostei, para crítica construtiva. E mais, nós podemos usar a nossa língua para ofender e rebaixar o nosso semelhante. O nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, quando vai falar do ódio, Ele vai dizer que aquele que tratar o seu irmão como racá, como tolo, aquele que disser palavras ofensivas a seu irmão, é réu de morte, é assassino. Mas pastor, eu nunca peguei uma arma. Você pode usar da sua língua uma arma para destruir pessoas. Quando você diz, essa pessoa não vale nada para mim, Jesus está dizendo que nós somos réus, assassinos, homicidas. Capítulo 5, se você quiser conferir, capítulo 5 de Mateus. E aí Provérbios capítulo 18, 21 diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. E aqui vem o lado positivo da coisa. Use bem as palavras. Isso não quer dizer, queridos, que muitas vezes nós não temos que chamar a atenção de pessoas. Nós temos que colocar a pessoa, não, então a palavra diz então que eu não posso falar nada, que eu não posso falar do erro. Pode e deve, isso é amor. Mas quando eu me dirijo, quando eu vou direto às pessoas, usar boas palavras. E a palavra diz que nós seremos recompensados por conta disso. Terceiro princípio, a busca pelo equilíbrio. Tiago vai dizer, queridos, que não é coerente eu falar mal do meu irmão e louvar a Deus. Porque do mesmo rio não pode sair água amarga e doce. Da árvore não pode sair figos ou outros frutos do mesmo fruto, com outro sabor. O que é. Isso corrobora com Jesus que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Não pode sair nada bom daquilo que é ruim. E não pode sair nada ruim daquilo que é bom. Pelo menos não deveria. Portanto, o texto está dizendo sobre equilíbrio. E o equilíbrio, queridos, quer dizer, eu venho aqui, e por isso que Tiago, essa é a linha tênue de Tiago do capítulo 1 ao 5, que a minha fé ela deve ter coerência. A minha fé, queridos, quando a gente pensa na fé, a gente pensa do nosso relacionamento vertical, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento de adoração a Deus. Falamos aqui, Cristo é perfeito, Cristo é bom, nós te amamos, Jesus, nós glorificamos, nós te bendizemos, o Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é fantástico, o Senhor é Deus na minha vida, mas eu não tenho vergonha de louvar a Deus e muitas vezes prejudicar a vida do meu irmão. Sabe o que é que Tiago está dizendo? Não combina esse comportamento. Não é coerente esse comportamento. Cantar a Deus, glorificar a Deus, bendizer ao Senhor e falar o que for do meu irmão. Se não for direto para ele, se não for com ele, não combina o meu comportamento, não é coerente. Sabe o que vai acontecer com esse louvor? Esse louvor é inútil. Esse louvor não subiu aos céus. Porque a nossa vida cristã, ela tem um lado vertical, sim, de nossa honra a Deus, de glorificação a Deus, e tem um plano horizontal, onde irmãos se amam, se tratam com cordialidade, com generosidade, com bênção. Não há coerência, não combina. Sabe o que acontece? Se o nosso comportamento for assim, exaltando a Deus, e falando dos nossos irmãos,
Você perdeu o tempo de vir ao culto. O pastor perdeu o tempo de estar aqui. Deus não aceitou nosso culto. Foi muito bom para nós, arrepiamos, choramos, gostamos dos hinos, gostamos dos cânticos, mas não foi para os céus. Não combina. Tiago está dizendo que não há coerência neste culto. 1988, 1987, um cantor que eu gostava muito, cristão, chamado Sérgio Pimenta, dos Vencedores por Cristo, ele compôs uma música, e onde no coro dessa música ele diz assim: mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. E ele diz: não pode, da mesma fonte, o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Não há como louvarmos a Deus. Não há como bendizermos a Deus e queremos o mal do nosso irmão. Não há. Você pode justificar, mas pastor, nem um pouquinho. Mas pastor, queridos, nós precisamos vigiar esse negócio. Porque Tiago diz, queridos, que quem controla a sua língua, controla o corpo inteiro. E poucos vencem essa batalha. Poucos. Ele vai dizer do leme do navio, ele é tão pequenininho, mas controla um transatlântico. E esse órgão, Tiago vai dizer, é maldoso. Bendizer a Deus, glorificar a Deus, e não bendizer o meu irmão, e não abençoar o meu irmão, torna o meu culto, a minha vida espiritual, inútil, porque se Cristo habita de fato no nosso coração, não dá para sair coisas doces e amargas. Mas pastor, é o seguinte, a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que eu tenho que falar a verdade, doa o que doer. É verdade. Fale sempre a verdade com alguém. Cuide de como você fala a verdade. Provérbios diz assim, quando você precisa falar com alguém, eu preciso atentar para o tempo e o modo. Eu posso falar no tempo certo, do modo errado. Eu posso falar do modo certo, no tempo errado. Mas essas coisas têm que andar juntas. Modo e tempo. Maneira correta e tempo correto. Fazendo isso, eu vou conquistar o meu irmão. Por mais que seja duro, amanhã ele vai me agradecer. Cara, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pela sua correção. Muito obrigado porque você falou comigo. Muito obrigado porque minha reputação não está jogada no lixo. A minha reputação não está jogada no Twitter. A minha reputação não está jogada nas redes sociais. Muito obrigado. Eu vou atentar por essa falha na minha vida. Eu posso não gostar na hora, mas isso vai me fazer crescer e fazer refletir sobre mim mesmo. A verdade não é para ser dita de qualquer jeito. Havia um ditado antigo que dizia: deixei de ser branco para ser franco. Isso não é o meu caso. Nós precisamos usar de franqueza, de maneira correta, de maneira límpida, quando eu não prejudico o meu irmão ou a minha irmã. Vimos que, primeiro, quem se controla no falar mostra que é maduro. Vimos também, queridos, que a nossa língua, a nossa boca tem poder para destruir. E uma vez que você destruiu a reputação de alguém, não volta atrás. Meu amado irmão, acabou. Então, se eu destruir a reputação de alguém aqui, essa reputação foi espalhada para essa comunidade toda, todo mundo vai olhar com desconfiança, com demérito para a vida do irmão, e você pode dizer o que você pode dizer falar o que você quiser falar, você pode se pintar de ouro, ninguém mais vai confiar em você. Poder de destruição. E temos de buscar ser coerentes na adoração e no nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Princípio bíblico. O salmista Davi, no capítulo 39, versículo 1 de Salmos, ele diz assim:
Olha o que ele está conversando com ele mesmo. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça na minha boca, enquanto eu estiver na minha presença, o ímpio. Davi está dizendo, querido, que nem na presença do pecador, do ímpio, daquele que prejudica, daquele que faz maldade, ele está dizendo: eu guardarei, eu vou fazer um esforço para guardar os meus caminhos, para não pecar, nem para falar mal daqueles que fazem mal. E no Salmo 41, e aí deveria ser um salmo que você devia guardar, colocar, que eu e você deveríamos colocar na cabeceira da nossa cama, na tela de abertura dos nossos celulares. Davi diz assim, na oração dele: Senhor, põe guarda a minha boca. Aliás, Senhor, põe o exército inteiro na minha boca. Vigia as portas dos meus lábios. Davi está orando ao Senhor, porque ele sabe dessa fraqueza humana. E ele está dizendo: Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Efésios 4, 29, e aí Paulo positivamente, ele vai nos dizer: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir aquilo que elas necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem àquelas pessoas que ouvem vocês. Não diga aquilo que prejudica, mas positivamente o apóstolo está dizendo: você pode falar coisas que edificam o irmão, você pode falar coisas que vai dar do seu irmão mais maduro. Então use essas palavras, se esforcem para falar isso, para que esse irmão possa crescer, e aquilo vai fazer bem ao seu ouvido. Não é um elogio e não é bater nas costas como se você fosse ali uma pessoa bajuladora, mas é dizer, queridos, algo que edifica aquele irmão, algo que vai fazer aquele irmão crescer, algo que vai fazer aquele irmão pensar e repensar sobre o seu comportamento, se ele estiver errado. Tiago 4, versículo 11 e 12, Tiago novamente, olha, ele fala isso no capítulo 1, ele fala isso no capítulo 3, e no capítulo 4 ele repete, parece que estou falando, queridos, isso é uma coisa que era uma coisa recorrente na vida da igreja, para Tiago repetir tanto assim. Tiago vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei, mas você está colocando no lugar de juiz, você está se colocando no lugar de Deus. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para falar do seu próximo? Quem é você para dizer do seu próximo, do seu irmão, que ele não é digno de perdão, que ele não é digno de confiança, que ele já está sentenciado por nós, como se nós fôssemos os melhores e os mais perfeitos? Não façam isso contra os seus irmãos. Porque quando nós julgamos alguém, nós podemos julgar a atitude de alguém? Podemos, gente. Claro que podemos. A gente olha para a palavra, vê aquilo que é correto, vê aquilo que não é correto. E qual que é o nosso dever? Sentenciar? Dizer que aquele irmão já não presta mais, já não vale, já não tomo. Se esse irmão tomar ceia no dia do domingo aqui, eu nem venho para a igreja. Julgar é quando nós, queridos, colocamos uma sentença sobre. E o único que pode colocar a sentença, que pode absolver ou livrar? Segundo Tiago, segundo a palavra de Deus, não só Tiago, é só Deus. E quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. E Deus não divide sua glória, seu poder, sua justiça com ninguém. E aí, sou eu que estou debaixo de juízo, se eu assim o fizer. Não falem, irmãos, maus uns dos outros. Quem julga seu irmão, fala contra a lei. E julga a lei como se Deus assim fosse. A nossa fé, a prática da nossa fé, passa por aquilo que nós falamos. Um cuidado que a gente tem com aquilo que a gente fala, como a gente usa as nossas redes sociais, como a gente usa a nossa mente, pensando que está fazendo algo gostoso, prazeroso,
delicioso, e onde nós estamos, na verdade, nos autodestruindo, mas num contexto maior, destruindo a paz da própria igreja. Porque é isso que nós podemos estar fazendo. Tiago, ele está dizendo, queridos, que Tiago, a palavra de Deus, na verdade, quando a gente fala de Tiago, parece que Tiago está tendo uma ideia dele. Mas o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, queridos, não está nos dando um conselho. A palavra de Deus, ela é autoritativa, ela é normativa para nós. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado de quem você fala. Cuidado para quem você está falando as coisas. Cuidado se você não está sendo usado para criar contenda entre irmãos. Deus abomina. Sabe o que é abominar, gente? Deus tem nojo. Deus tem nojo de quem divide amizades, de quem é usado para dizer, eu não converso mais com aquele fulano, com aquela fulana. Eu lembro de uma vez, muito menino, aos 9 anos de idade, eu tinha um amigo fantástico. Aliás, esse amigo tinha o mesmo sobrenome que eu. E ele tinha uns comportamentos meio chatinhos, esse amigo, né? E os colegas um dia, Elião, vamos dar um gelo nesse menino? Caramba, nós começamos a gelar o moleque. Ele vinha querer jogar bola comigo, eu não ia jogar bola com ele. Mas ele vinha falar comigo, eu me silenciava, eu não falava absolutamente nada. Ele ficou perdido no meio das amizades, no meio dos amigos. Elinho, o que está acontecendo? E a gente quieto, gelo, sabe aquele gelo, aquela indiferença? Coitado do cara. Tadinho do menino. Hoje esse meu amigo morreu, ele não existe mais, mas depois nós reatamos a amizade. Era moleque, tinha 11 anos, ou 9 anos. Mas isso prejudicou a vida dele. Porque simplesmente nós decidimos que não íamos mais conversar com ele. Nós fizemos uma galera, um garoto que brigou com ele lá, não queria mais conversar. Olha, então tá bom. Brigou com você, brigou com todo mundo, criou inimizade, e eu entrei naquela onda. Muitas vezes, queridos, nós estamos entrando nessa onda. Eu não converso com o fulano de tal, porque o fulano de tal prejudicou o irmão de tal, porque o irmão tal falou dele, porque o outro falou do não sei o quê. Então nós, por favor. Há meios para nós consertarmos a história. Há perdão, há admoestação, o amor cristão, que a palavra de Deus diz que o amor ele cobre multidão de pecados. O amor está sobre a lei, e só quem pode fazer e não pode fazer é o Senhor Deus, e que a gente saiba usar com muita sabedoria a nossa língua. Para terminar, considere perceber em nosso dia a dia como temos usado a nossa língua. Davi vai dizer, Senhor, põe guarda na minha boca. Já vai dizer, Senhor, eu estou observando os meus caminhos, seja pela fala, seja pelo teclar, pois a nossa espiritualidade deve ser coerente com a nossa confissão de fé diante do Senhor. Que o louvor e as ações de graça, juntamente com a edificação dos nossos irmãos, sejam o uso constante desse órgão humanamente incontrolável, porém, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, usa minha boca para que eu adore o Senhor, para que eu edifique a vida do meu irmão, da minha irmã. Seja no teclar, seja no falar, seja no pensar. Que a nossa língua, que a nossa boca, que as nossas ações, que a nossa fé, que a nossa adoração esteja debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que é aquilo que a gente pode fazer nesse momento? É dizer, Senhor, eu quero consagrar o todo da minha vida a Ti. Porque, queridos, quando nós pensamos em conversão, a gente sempre fala no coração, mas a gente precisa converter a nossa língua. A gente precisa converter a nossa fala. E terminando este culto, nós gostaríamos de cantar exatamente isso. E eu entrego tudo a Ti, e tudo que eu entrego diante do Senhor é aquilo que eu falo. É aquilo que sai da minha boca. E eu gostaria, queridos, que nós saíssemos daqui hoje dizendo, o Senhor aceitou meu culto hoje, porque além de falar bem dele, eu quero abençoar meu irmão. Além de bendizer ao Senhor,
Eu quero ser um canal de bênção para o meu irmão. Além de bendizer ao Senhor, eu quero que o Senhor domine aquilo que fala, que sai da minha boca. Seja o que acontecer com você, seja a maldade que alguém praticar contra você, não prejudique essa pessoa. Né, Ayla? Fale bem dessa pessoa. Vá até ela. Resolve o problema com ela. Elogia em público. Chama a atenção dela em particular. Mas não julgue teu irmão. Não fale mal do teu irmão. Não prejudique o teu irmão. Para quem quer que seja. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos converta. E que Deus aceite o nosso coração. Você veio preparado com seu dízimo e oferta, você pode adorar o Senhor com seu dízimo e oferta. Existe uma coisa muito interessante, um princípio muito interessante que Jesus deixa para nós também em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Antes de ofertar, vê se você não está com alguma ruptura com alguém. Porque antes de entregar uma oferta no altar, vá e perdoe o seu semelhante. Aí a oferta será aceita. Lembra? Olha a coerência bíblica, né? Eu deixo meu dízimo aqui, mas não converso com meu irmão, mas falo com ele. Também não tem coerência. O Senhor Jesus disse. Mas eu creio que você pode ofertar sim, você pode resolver os problemas sim, e sair daqui decidido, dizendo: Senhor, eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Você que veio preparado com dízimo e oferta, você pode trazer o Lácio. Nós vamos orar, nós vamos cantar. E depois desse cântico, eu convido o nosso irmão presbítero Arão que venha à frente para fazer uma oração final. E nós implementaremos a bênção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Vamos ficar de pé e cantarmos esse cântico. Entregue as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vou declarar esse Deus Todo-Poderoso. O meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Canta essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Tudo
Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aqui estamos, Senhor Deus, nesta noite, ouvindo a Tua mensagem essa extraída da Tua palavra. E permita, Senhor, que possa ficar gravada em nossos corações. Tu sabes, ó Pai, que nós dependemos tudo de Ti. Verdade, Pai. Dá, Senhor, a Tua orientação. Dá, Senhor Deus, a Tua direção para as nossas vidas, Senhor. Porque nós precisamos estar sempre abastecidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Amém, Senhor. Estenda, Senhor, as Tuas mãos santa e poderosa sobre a vida do Teu povo. O Teu povo aqui está nesta noite, ouvindo a Tua mensagem, ouvindo a Tua palavra, e que possa esta palavra ficar gravada em nossos corações. Deus querido, Deus amado, Tu sabes, ó Pai, que somos fracos, somos pequenos diante da Tua presença, mas aqui nesta noite nós estamos alicerçados pelo Teu poder, pela Tua glória e revestidos da couraça da justiça. Amém, Senhor. Pai querido, o Teu povo está aqui nesta noite, ouvindo a Tua voz, buscando a Tua presença, se alimentando da Tua palavra. E é por isso, Senhor, que aqui estamos juntos para Te agradecer, para glorificar o Teu nome e dizer, Senhor, dá mais conhecimento, Senhor, do Teu poder e da Tua glória. Amém, Senhor. Pai do céu, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Salvador das nossas almas, enche-nos de poder, enche-nos de graça, de fé, de esperança e da Tua glória. Amém. Deus amado, aqui está o Teu povo, agraciado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós, graças a Ti, Senhor, somos um povo privilegiado, porque já gozamos um pouco da eternidade aqui nesta terra. Queremos dizer obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja. Pai, abençoa o Teu servo pastor. Tu sabe, Pai, quanto que ele tem lutado, quanto que ele tem batalhado. Consagra cada dia mais o Teu servo. Reveste, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, para que ele possa andar, caminhar e viver na Tua presença. Aleluia. Porque grande é o Teu nome. Amém. Senhor, tudo é Teu, tudo pertence ao Senhor. E é por isso que aqui estamos. Louvado seja sempre o Teu santo e glorioso nome. Pai, dá uma semana de paz. Reveste-nos do Teu poder. Reveste-nos, ó E Pai. dá, Senhor, a Tua direção certa para o lugar certo. Amém. Para que dos nossos lábios só saia a palavra doce que nem o mel. Amém. Ok, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Ajuda, nosso Deus, a caminharmos juntos para a eternidade. E muito obrigado pelo culto desta noite. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre o seu povo permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Você que nos acompanhou pela internet, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha uma boa semana na presença do Senhor.